Saudações, família do Fogão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Vamos repercutir esse videozinho que eu separei para vocês do canal ESPN. Eu vou deixando os créditos totais ao canal, que a gente busca todos os dias notícias e informações sempre atualizadas do Fogão. Pessoal, o Fogão tá demais, o Fogão disparou na liderança e agora, né, pessoal? Agora segue o vice porque o líder disparou. Bora acompanhar esse vídeo até o final que eu separei para vocês. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o seu like e, se possível, o seu comentário, que é muito importante pra gente. Agora, bora acompanhar esse vídeo até o final, pessoal. Mais o meio de campo com 3 volantes. E aí ele passa a ganhar essa disputa, consegue trocar mais passes, consegue o empate. Mas depois do empate, o Botafogo vai lá e passa de novo à frente num belo gol do Almada, que para mim foi o craque do jogo. Também acho. E aí o próprio Botafogo muda, assim, a saída do Luiz Henrique para mim não se justifica no jogo. A única explicação é, jogou meio de semana pela seleção brasileira, já tinha entrado no outro jogo da seleção, pensando que quarta-feira tem partida importante pela Libertadores em casa, tira um pouco o Luiz Henrique para descansar. Pelo jogo, não faz muito sentido ele ter saído para a entrada do Tiquinho Soares. E aí ficou um jogo sem dono. A partir daí, o Corinthians começa a mexer de novo, vai fazendo outras alterações e fica um jogo aberto, mas no final das contas, vitória do Botafogo, que, respondendo para voltar lá no início da sua pergunta, pelo primeiro tempo mereceu ganhar. É verdade. Você falou que poderia ter terminado o primeiro tempo em 1-1, mas poderia ter terminado o primeiro tempo também 4-1 ou 4-0 para o Botafogo, porque é impressionante o que o Hugo defendeu no primeiro tempo. Realmente foi um primeiro tempo do ataque contra a defesa e a defesa era o Hugo. Professor. É isso aí, Marcela. Boa noite para você, para os companheiros. Um beijo especial para a Mari. Bem-vinda aqui ao Linha. Mais uma vitória das mulheres no esporte. Isso é muito importante para todos nós. Verdade, obrigada. Foi um jogo de muitos jogos, né? Um jogo de muitos jogos, é verdade. Foi um jogo que podia estar 4-0 para o Botafogo. Poderia ter terminado o primeiro tempo 1-1. Não fosse a cobrança muito ruim do Romero e o mérito também do John, que vai muito bem no tempo certo, no canto certo. No segundo tempo, o Corinthians chega a um empate que àquela altura era merecido, mas não dá nem tempo de saborear, porque realmente o Almada hoje foi a grande chave desse time do Botafogo. A gente fala muito em jogadores para quebrar linhas. No primeiro gol do Botafogo, você tem simplesmente a presença de 3 grandes quebradores de linha, né? Começa com Almada, passa ali pelo Savarino e a jogada é concluída pelo Luiz Henrique. Quer dizer, todos jogadores de uma qualidade que hoje realmente o Corinthians não tem, ou pelo menos ainda não tem, né? Não tem todos os seus reforços no seu... E acredito que até o fim deste ano nem terá. Acabou dando a lógica. É um jogo do líder do campeonato contra um time que está lutando muito para recuperar seu moral, antes de tudo, e o seu futebol. E que caiu uma posição na tabela, professor. Acabou caindo porque o Vitória venceu, ganhou fora de casa. Nenhum empate tiraria o Corinthians, né? Não, até porque empate é o que o Corinthians mais tem esse ano. É o time que mais empata. Um empate hoje até nem seria mal-vindo, dadas as circunstâncias e o tamanho do adversário. Se o Corinthians cair, não será, porque perdeu hoje do Botafogo. Não, esse aqui, quando você vai fazer a conta agora para não cair, né? É aquele jogo que você já tira os 3 pontos ali. Justo. Essa partida contra o Botafogo, se vier um ponto, ok, a gente comemora. Exato. Se não tiver nenhum ponto, também já estava ali nas um pouco contas. Diferente, mas entendo o raciocínio de vocês. Só ficou... No desespero, todo jogo é importante, Pode todo ser. jogo é fundamental. Não, sem dúvida, mas hoje, tanto que esse pontinho que o Corinthians não trouxe, está sendo lamentado. Né? Eu só acho que, justamente pelo andar desse jogo de muitos jogos, ficou a impressão de que se o Corinthians tivesse um pouquinho mais de coragem, eu não estou propondo uma tática kamikaze. Eu acho que o Corinthians chegou muito perto no primeiro tempo de uma nota 5, porque fez uma parte que lhe cabia e que era importante. Segurar o Botafogo na medida em que dá para segurar. Mas o Corinthians teve uma presença nula no ataque. O Corinthians teve uma cabeçada do Romero, com muita boa vontade, uma segunda cabeçada num escanteio, e é muito pouco. Quando o Corinthians acorda para o jogo, contra um adversário com a qualidade que o Botafogo tem, os recursos que o Botafogo tem e o Almada que o Botafogo tem,
aí ficou muito mais difícil. Esse Botafogo é amado demais mesmo, né? Impressionante. Breiler, eu sempre vou confundir. Breiler, mas assim, quando a gente pensa, foi um Corinthians que no primeiro tempo teve a nota 5, eu colocaria nota 2, porque a partir do momento em que só se defende, que tá dependendo do Hugo, é tipo, você vai levar gol em algum momento. Essa bola, ela vai entrar em algum momento, e foi isso que aconteceu. É um Botafogo muito eficiente, é verdade, que acabou parando muitas vezes no Hugo, mas parecia questão de tempo que a bola iria entrar. Exato, Marcela, boa noite para você, para os companheiros, boa noite especial para Mari, prazer tê-la aqui com a gente, bem-vinda. E o Corinthians realmente teve uma postura ali ultra conservadora, concordo com você, se tivesse de dar uma nota para o Corinthians seria baixíssima pela falta de atitude, mas do outro lado tinha o Botafogo. Botafogo com uma imposição absurda e com 30 minutos o Botafogo conseguiu finalizar 7 vezes e parou em 7 defesas do Hugo. E muito também com a posse de bola bem trabalhada, fazendo essa bola quebrar a primeira linha de marcação do Corinthians com muita facilidade, o Savarino voltando para buscar jogo, fazendo um papel de armador, o Marlon Freitas, como sempre, com a capacidade desse passe de quebrar linhas com lançamento. Então o jogo do Botafogo foi facilitado pela qualidade técnica que tem. Então, o volume que o Botafogo teve ali nos 30 primeiros minutos da etapa inicial é algo que deixa como marca do trabalho do Arthur Jorge. Um time que realmente não toma conhecimento se o adversário tem 3 zagueiros, e o Corinthians parecia estar até desfalcado, defasado na defesa, tamanha facilidade do Botafogo de entrar. Então, isso diz muito do mérito do outro lado do Botafogo, de saber jogar também com adversários que têm a proposta de se fechar. O Ramon Dias, até entendo a ideia de ter laterais com liberdade, o Mateuzinho teve muita liberdade pelo lado direito, tanto é que a jogada do pênalti sai dessa forma, mas ainda assim, o Botafogo com muito volume, com muita imposição e, naturalmente, era o favorito, confirma esse favoritismo, abre vantagem na liderança e olha a sequência que o Botafogo emplaca no campeonato. A goleada contra o Flamengo, o empate fora de casa contra o Bahia, que não deixa de ser um bom resultado, venceu o Fortaleza, agora vence o Corinthians, que está em um processo de recuperação, e nesse meio do caminho, eliminou o Palmeiras da Libertadores. E viu o Fortaleza fazer um ponto em 3 jogos. 3 jogos, em 9. Exato, então ampliando a vantagem na liderança, jogando cada vez com mais imposição e o principal, a qualidade fazendo a diferença. Se no ano passado faltou elenco para o Botafogo, nesse ano o problema está resolvido. A gente tem visto, principalmente nessa fartura de opções no ataque que o Arthur Jorge tem, que o Botafogo tem mais capacidade ainda de chegar ao título esse ano. Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus, Savarino. É o maior quarteto, o melhor quarteto desse país, mas não tenho nenhuma dúvida. Eu, pelo menos, não tenho nenhuma dúvida em relação a esse Botafogo. Um Botafogo muito entrosado, que vai para cima, que não tem medo. Agora, um Corinthians que tanto teve medo ou foi tão conservador naquele primeiro tempo, que o Ramon Dias, no intervalo, falou: 3 zagueiros não está funcionando aqui. Então, ele tira o terceiro zagueiro, né? Ele tira o Caetano e falou: agora vamos ver o que é que a gente consegue fazer. Afinal, já estava perdendo mesmo por 1-0. E dá certo, Mari. Dá certo. O Corinthians, no segundo tempo, muito mais solto e ocupando melhor, né, o campo. A gente viu um Corinthians melhor distribuído mesmo no segundo tempo. Agora, eu tenho uma opinião um pouquinho, não necessariamente diferente dos companheiros, mas eu acho que não tanto no conservadorismo do Ramon do primeiro tempo, no esquema de 3 zagueiros, que deu muito certo para o Corinthians em alguns momentos, mas para mim ali é muito mais sobre a diferença do nível técnico das equipes mesmo, assim, porque a gente tem falado aqui sobre os reforços do Corinthians que também encaixaram num sistema do Ramon, que também subiu o time de patamar. Se a gente pega o jogo do primeiro turno, né, tanto o Botafogo quanto o Corinthians se reforçaram, e aí não dá nem para comparar justamente por conta do nível técnico das contratações. Mas a gente teve, por exemplo, hoje um Thales Magno muito encaixotado entre os volantes. E o Barbosa também muito bem, sempre antecipando. Então, se você olha ali o mapa de calor do Thales Magno, ele mal conseguiu sair, né, para
ser essa válvula de escape de contra-ataque do Corinthians. E aí, quando o Corinthians tinha a opção do contra-ataque, o time não acompanhava. Então, era o Mateuzinho com muita liberdade pela direita, mas num voo solo, né, praticamente. Porque o Corinthians não tinha essa força de contra-ataque na transição ofensiva. Mas, para mim, isso diz muito sobre o nível técnico, a diferença técnica das duas equipes. Mas ele mexe no segundo tempo e aí sim o Corinthians consegue ocupar melhor os espaços, mas o Botafogo também baixa o ritmo na segunda etapa. Também tem isso, né? Mas ainda assim é um Botafogo que não se cansa, se a gente pensa em parte física, né? É um Botafogo que vai para cima o tempo inteiro. É impressionante. Agora, você falou do Luiz Henrique, você falou, olha, a gente está imaginando aqui que o Luiz Henrique ele foi substituído ali aos 28 minutos do segundo tempo, porque tem Libertadores. Foi antes até, eu acho. 24. 24, por aí, né? 24. E aí... Mas ele sai muito irritado. Ele não queria aquilo de jeito nenhum. E a gente entende o jogador, né? A gente entende o jogador nessa hora, mas ele sai um pouco irritado demais com a substituição, Eugênio. Sim, chuta a água, grita, tal, fala palavrão. Fala com os reclama e companheiros, tal. né? Vamos lembrar que o técnico do Botafogo não estava ali. Era o Franklin. Pela primeira vez estava suspenso, né? O Arthur Jorge. E aí, acho que ele talvez tenha se permitido reclamar um pouquinho É mais além. fácil reclamar quando o chefe não está, né? Vamos O patrão não combinar. está presente. Mas eu acho que é natural, a gente está cansado de ouvir falar a velha história que nenhum jogador gosta de sair no jogo, ainda mais de um jogo tão disputado, tão importante. E ele tinha acabado de participar da construção do segundo gol do Botafogo. É uma bola que ele ajuda a recuperar no campo de defesa. Botafogo passa para o ataque, no ataque ele recebe essa bola, faz uma inversão de jogo para a direita, se posiciona na área para tentar o cabeceio. E é importante esse posicionamento porque atrai marcação, quando atrai marcação o rebote sobra para o Almada livre. Então, ele era um jogador que se não estava fazendo a mais brilhante das partidas, não estava jogando no nível que a gente já viu o Luiz Henrique jogar recentemente, mas ele estava colaborando para o time. Tanto que ele tinha feito gol. Tinha feito gol, né? Tinha feito gol no primeiro tempo, muita movimentação. E eu acho que o grande barato desse time, desse ataque citado por você, né, do Botafogo, é a movimentação. É que eles não guardam posição. Você não vai ver o Igor Jesus parado na área o tempo inteiro. Você não vai ver o Luiz Henrique preso ao lado direito. Você não vai ver o Savarino preso a canto algum. Você tem muito o Savarino e o Almada circulando na intermediária, deixando o corredor esquerdo mais para a passagem do lateral. Que hoje de início era o Marçal, que não tem essa característica. Quem vai muito quando tinha condições de jogar, quem ia muito era o Cuiabano. E no segundo tempo ele coloca o Alex Telles em algum momento, até para poder ter também essa ocupação de espaço por ali, porque o Alex é mais ofensivo. Então acho que o time do Botafogo, ele, com o Luiz Henrique, ele tem uma gama de variedades maior. Tudo bem que o Tiquinho também não fica parado na área, mas é um jogador com menos mobilidade. Ele ou funciona dentro da área, ou com a movimentação de 2, 3 passos atrás da intermediária, pode até cair do lado, mas do lado ele já não fica tão à vontade. É curioso isso, né, Eugênio? Quanto o Luiz Henrique. Porque o Botafogo tem, ao mesmo tempo, muita mobilidade e presença de área. A área está sempre preenchida. Mas é que a mobilidade do Botafogo é muito perto da área, tem isso, né? Mas a queda do segundo... Só para pontuar em cima disso, e aí esteve a mudança do jogo no intervalo. O Corinthians no primeiro tempo, com 3 zagueiros e 2 volantes à frente desses zagueiros, tentando liberar os laterais para que saíssem um pouco mais, o que ele faz? Ele permitiu ao Botafogo ter muito volume de bola na sua intermediária. E aí, naturalmente, esse jogo vai explodir dentro da área. E aí tinha muita gente dentro da área. A bola saindo muito dos pés do Almada e do Savarino da intermediária com liberdade, assim sai o gol, por exemplo. No segundo tempo, quando o Ramon Dias coloca um terceiro volante, ele tira um zagueiro, ou seja, tira essa circulação da última linha e passa para a linha anterior. O Corinthians ocupa melhor aquela entrada da área e bloqueia um pouco mais a ação desses jogadores. E é isso que dá certo no início. Tem mais aproximação entre eles conseguem trocar mais passes e sair melhor da defesa para o ataque, o que ele não estava conseguindo fazer no primeiro tempo. A grande dificuldade era essa. Quando recuperava a bola, como é que vai sair?
não estava tendo saída. Então a aproximação consegue sair. São nuances do jogo, né, que vão acontecendo. E isso bloqueia muito também essa capacidade do Botafogo de se movimentar. Aí chega o Héctor Hernandes e consegue fazer isso. Mas eu me questionei, será que a saída do Luiz Henrique também não fez esse Botafogo piorar tanto assim? Ou é demais a gente colocar a saída do Luiz Henrique a essa melhora do Corinthians? Eu acho que quando o Luiz Henrique sai, isso aí já tinha acontecido. Não com a constância e frequência até o final da partida como aconteceu. Mas o Corinthians já dava sinais. O Botafogo já tinha arrefecido. É porque o Corinthians ele cai justamente depois que ele toma o gol, né? Exato. E o Luiz Henrique sai 1 minuto depois que o gol. E é o segundo muito gol rápido, sai. né, Maria? Não deu para avaliar se aquele Corinthians de antes continuaria, porque mexeu na história do jogo. Agora, acho que o grande ganho nem foi tanto na frente. Na medida... Eu não sou contra os 3 zagueiros. Eu adoro 3 zagueiros quando libero os laterais. Eu acho que 3 zagueiros é vida, como diria um grande amigo meu. Eu acho que o grande ganho foi passar a marcar mais na frente. Sim, sim. Né? Aí o Corinthians, no segundo tempo, ele pisa em lugares do gramado que ele não tinha pisado durante o primeiro tempo inteiro. A Mari lembrou a ausência do jogo com o Thales Magno, mas também teve muito pouco o Romero. Sim. A gente fala da passagem do Mateuzinho, o Mateuzinho vai passar no lance do pênalti. O John, a primeira bola que ele pega no jogo é o pênalti. A gente já tinha 40 minutos Tem uma cabeçada ali do Garro também, mas é algo muito discreto. Tem uma do Mateuzinho também super né? solitária ali, com 3 marcadores já, que daí não dá em nada muito mesmo. pouco, foi muito tempo da partida, porque uma vez que estava resolvida a questão principal, que era segurar o líder do campeonato, eu acho que era o caso de pensar um pouco antes, cadê o desafogo? Precisava de um desafogo. Mas é isso que eu queria falar. Não é questão de, ninguém pensou. Era um Corinthians que não conseguia. Porque qual era dos 3 zagueiros? Era, olha, a gente vai deixar esses 3 zagueiros aqui, a gente vai tentar segurar o Botafogo de todo jeito e vamos sair no contra-ataque. O Corinthians não tinha contra-ataque. Então, era algo que era um Corinthians completamente apertado ali pelo Botafogo, se salvando do jeito que dava com o Hugo, porque era a defesa mesmo do Corinthians. E um Corinthians que não conseguia fazer absolutamente nada, que era o contra-ataque, que era o que a gente deveria ver. Então é isso, né, torcida? Eu venho trazer para vocês mais uma notícia. Herói Thiago Almada enaltece vitória do Botafogo sobre o Corinthians. Pessoal, reforço de peso do Botafogo, Thiago Almada fez a diferença e brilhou aí na vitória por 2-1 sobre o Corinthians neste sábado no Newton Santos pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-atacante argentino participou da jogada do primeiro gol, deu um bom passe para Savarino, dar assistência para Luiz Henrique e fez o gol da vitória. Por sinal, o primeiro tento dele pelo Botafogo. A verdade é que fizemos uma grande partida. Era muito importante ganhar hoje. Trabalhei muito para ver ali e fazer o gol. Mas o mais importante é a vitória do time. Eu creio que foi um dos meus melhores jogos que eu joguei aí vestindo a camiseta do Botafogo. Obviamente, estou em período de adaptação e espero continuar neste nível, declarou Almada ainda. O argentino fez 23 anos, né? E está cada vez mais à vontade no Botafogo. Ele foca no coletivo e na sequência da temporada também. Como disse, fizemos um grande trabalho e devemos seguir por este caminho, completou Thiago Almada em entrevista após o jogo ali na vitória sobre o Corinthians por 2-1. E com essa vitória, o líder Botafogo pulou para 53 pontos no Campeonato Brasileiro. Agora o Fogão inicia as quartas de final da Copa Libertadores nesta quarta-feira e enfrenta o São Paulo às 21h30, horário de Brasília, no Newton Santos, pelo jogo de ida. Pessoal, então é isso. Pessoal, eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixa o seu comentário. Se ainda não deixou seu like durante o vídeo, deixa o seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. E se ainda não é inscrito, pessoal, que se inscreva, dá essa moralzinha pra gente, se inscrever no canal, acione aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontece aí com o Fogão. Fique com Deus, tenha um excelente sabadão e até a próxima notícia. Valeu, pessoal!